Sejam muito bem-vindos a mais uma Pílulas Prospera. E hoje eu quero falar com vocês sobre 2026. É isso mesmo. Hoje é 9 de outubro e estamos falando sobre 2026. Sabe por quê? Porque 2026 começa hoje. É isso mesmo. Eu recentemente coloquei uma frase no meu Instagram. Quando a gente começa, eu tô sempre, as minhas publicações da manhã nos stories são sempre na escada, fazendo algum cardio, e a inspiração vai vindo. E eu desenvolvi uma frase na minha cabeça, eu falei, cara, essa frase é muito boa. Não espere janeiro de 2026 chegar para você fazer aquilo que você deseja fazer desde janeiro de 2025. Ou desde janeiro de 2024. E isso é muito verdade. Nós estamos agora no nosso quarto trimestre do ano de 2025. E é muito comum eu ver pessoas, e até eu me coloco em muitas situações, não financeiras, mas em outras situações, nos autossabotando para começar alguma coisa. Ah, não, mas o ano que vem eu faço. Eu vou te dar um exemplo real comigo. Aula de piano. Esse piano tá parado há 1 ano, eu ainda não comecei a minha aula de piano. Eu tô me auto-sabotando, é fato. É que entraram muitas prioridades e eu não consigo desfocar. Aula de piano é uma prioridade? Não, não é uma prioridade. Eu não tô com as minhas finanças no buraco por causa da minha aula de piano, entende? Então, assim, nós temos que entender o que é prioridade, o que de fato são coisas que nós não podemos delegar. E eu quero começar dizendo que não delegue a organização financeira da sua vida para o ano que vem. Não deixe para depois, porque sim, nós podemos começar agora e nós ainda podemos ter muitos resultados positivos. E eu falo isso porque agora em setembro nós iniciamos muitas consultorias, muitos programas Prosperias. E Prosperias, eu tô falando no plural Prosperias agora, a gente vai criando as palavras. Mas nós iniciamos de fato, e foi muito legal ver o quanto que em 3 semanas nós já evoluímos tanto com os clientes. Clientes que decidiram começar em setembro, e nós já estamos falando de dezembro e nós já vemos um orçamento, uma evolução tão significativa. Eu estou trabalhando muito com os meus clientes nesse momento do ano, num planejamento para nós chegarmos em dezembro com um cartão leve. Sabe quando você come demais, você se sente inchado, você tem aquela sensação de que está tudo apertado? É assim que você não pode chegar em dezembro, porque em dezembro, entenda, vai ter custos a mais. Você vai sair mais, vão acontecer coisas. É aquela fase do ano no qual nós estamos sim cansados mentalmente, a sociedade começa a se divertir, isso, aquilo, e é óbvio que a gente não pode cair na esbórnia, mas é claro que vão ter mais eventos, vão ter mais exceções. E como você quer chegar? Você precisa chegar nesse momento preparado, leve, magro, com espaço no seu orçamento. Não só para a esbórnia de dezembro, mas para todos os gastos que sempre acontecem em janeiro e em fevereiro. As rematrículas escolares começaram agora. Todos os meus clientes em outubro pagaram rematrículas. Às vezes não é nem rematrícula, é a reserva da vaga. Então, em fevereiro, em janeiro, vai ter material escolar, vai ter IPVA, vai ter tanta coisa. E se você não se planeja, se você não só planeja, mas se você não reorganiza hoje, você vai chegar acumulado e você vai começar. Ah, não, mas em janeiro eu começo. Eu te garanto que em janeiro você não vai começar. Porque você vai ter tantas coisas adicionais que aí você vai falar que vai deixar para fevereiro. E aí fevereiro você vai estar enrolada, aí em março. Aí você pode começar depois do carnaval, aquela autossabotagem do brasileiro de começar depois do carnaval. Só que aí, depois do carnaval, já se passaram 3 meses da sua vida. Então, eu trouxe algumas coisas, algumas perguntas aqui, que são ações práticas para nós fazermos antes de dezembro. São coisas que eu estou trabalhando e eu, de fato, recomendo para você. Então, hoje, o episódio de hoje é um episódio de aviso, de alarme. Eu sou uma pessoa que eu sou muito
Eu sou muito equilibrada, eu não tenho uma linguagem pesada de trazer aí essa culpa para você. Ao contrário, eu quero tirar a culpa da sua vida. Mas eu preciso te dizer, faça, tá? Comece, decida mudar. O milagre não cai sozinho, tá? Você precisa fazer sua parte. Então, revisar o orçamento, entender o que de fato está pesando hoje na sua vida. Recentemente eu falei sobre margem. E eu trouxe essa pergunta: será que a sua rotina hoje é o que está te quebrando financeiramente? Então, essa revisão de orçamento, ela é essencial. Ah, eu não consigo ajustar. Para de dar desculpa. Você consegue sim. Você consegue. Porque às vezes a gente vê que a gente precisa deixar um orçamento mais leve, às vezes com algumas mudanças relativamente aí, que não vão impactar tanto a sua matriz, né, de despesas, em termos de impacto de qualidade de vida e quanto que custa isso, já vão te dar um alívio. Quantas pessoas eu pego aqui no programa Prospéria, que quando a gente dá a clareza, quando a gente entende esse custo, seja aí de delivery, de refeição fora de casa. Ontem eu estava com uma cliente, ela já conseguiu diminuir, assim, gente, significativamente o custo dela com compras para ela e para as filhas dela. Agora, nós ainda observamos que existe um gasto elevado acima do que nós estamos esperando com refeições fora de casa. São essas saídas. Será que de repente outubro e novembro é um mês da gente segurar mais para que em dezembro você consiga gozar mais? Então, revisar o orçamento, entender de fato o que é essencial e às vezes sim fazer escolhas para que você esteja lá viajando e tomando a sua caipirinha no Nordeste brasileiro, entendeu? Quitar pequenas pendências, então isso sim também. Mas essa sensação de estar devendo o tempo todo, ela te consome. Então é importante a gente encerrar o que for possível, tá? Terceira coisa, planejar o fim do ano com consciência. Então, natais, presentes, tem cliente que eu faço o planejamento de Natal desde abril desse ano. A gente já, porque são clientes que eu conheço mais, a gente já reorganizou tudo, então a gente já faz um planejamento anual. Então é muito importante nós estarmos atentos. Porque, não, eu não compro nada. Compra sim, que eu sei. Compra presente. Na hora que vai chegar lá, você vai falar, ai, quer saber? Aí você deixa para última hora. Você vai 22 de dezembro no shopping comprar, porque você decidiu de última hora que você não vai chegar lá sem nada. Assume já. Já vamos planejar, já vamos fazer a lista. Eu e o Lê, a gente já faz a lista de todo mundo. E a gente também tirou muito essa cobrança de que precisa ficar dando presente para todo mundo. Vamos fazer um Natal mais consciente financeiramente, porque não é só sobre o presente material, é sobre a presença. Eu sei que vale muito mais para os meus pais eu estar lá do que levar um presente. Não adianta nada. Então, gente, é isso, entendeu? Falar sobre isso. Lembra daquela vida de compromisso que eu tanto falo aqui com vocês? Quem vai ser aí no seu grupo o primeiro a falar, gente, vamos fazer um Natal mais consciente financeiramente, com a natureza também, embalagem, isso, aquilo. Ao invés da gente trazer um presente para todo mundo, tem o tal do amigo secreto, os brasileiros fazem muito isso. Mas não só também na questão dos presentes. Às vezes a gente vê uma abundância extrema com comida. Aí chega Natal, é aquela comidaiada, né? Aquela mesa que tá cheio de coisa. Aí a pessoa também economizou com presente, porque não pode comprar, mas gastou um rim com a ceia de Natal. Eu acho que precisa desse equilíbrio. É claro que Natal existem as tradições, mas a gente tem que tomar cuidado com o exagero. Porque às vezes a gente se controla num negócio, mas está descontrolando em outra coisa. Está descontrolando na bebida, por exemplo. Então a gente tem que ficar atento, tá bom? Às vezes você tá lá, não tá comprando presente para ninguém, mas tá gastando rins de comida e bebida. Então é um ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Refazer esse mapa financeiro do seu orçamento pessoal. Então,
Aí eu gosto muito de trabalhar com o papel, com a agenda. Trazer de novo esses objetivos macros seus. O que você desejava lá atrás em janeiro? Você lembra o que você anotou quando você foi pular as ondinhas? Porque é importante a gente lembrar esse caminho, essa rota, esse Waze da sua vida financeira. Será que você mudou grande os seus objetivos? Eu e o Lê, quando nós começamos o ano, nós traçamos, nós escrevemos, nós materializamos. E, inclusive, nós escrevemos isso não quando a gente foi pular as ondinhas. A gente não pulou ondinha esse ano. Mas... Oi? E nem pula. Eu pulo, sim. Minha mãe sempre me ensinou. Mas nós já escrevemos os nossos objetivos de 2025 no começo de dezembro, quando a gente estava viajando. A gente gosta muito de tirar uns dias. E às vezes você não tem dinheiro para viajar, não tem problema, tá? Porque também no final do ano nós ficamos aqui em casa. Nós, assim, de fato, fizemos daqui de casa um retiro. E a gente ficou, assim, uma semana escrevendo tudo, fazendo um brainstorm geral. Eu comprei uma lousa enorme, eu vou fazer um episódio com ele. E isso foi muito bom, porque eu tenho tão claro e materializado as palavras que eu escrevi naquela lousa. A gente tirou foto. Então, lembra do seu mapa, daquela sua lista? Traz ela de volta. Talvez o que você está precisando é uma motivação, é trazer isso de volta para sua mente, relembrar, sabe? Sair desse piloto automático louco que a gente vive. Eu gosto muito de acordar de madrugada porque é onde eu não estou no piloto automático, tá bom? Então, faz esse mapa financeiro, relembra quais são os seus objetivos, o que você anotou, tá? E redefina. Mas não redefina depois que passar, redefina agora. O que eu preciso fazer agora? Porque dá para mudar assim, não vou fazer. Lembra, você tem que honrar o pouco que você tem para muito ter. Eu gosto muito de começar o programa Prospera com a seguinte pergunta: o que você gostaria de atingir nos próximos 90 dias? O que seria um resultado bem-sucedido? O que seria algo que, se acontecesse, você ia falar, cara, tipo, que legal que aconteceu isso. Nossa, valeu a pena. Nossa, se eu tivesse esse resultado, eu já ia me sentir muito feliz. Sabe, porque às vezes não é sobre, se eu tivesse R$1 milhão em 90 dias. Isso não vai acontecer. Sabe, você tem que entender a sua realidade. Mas assim, se eu conseguisse equilibrar o meu orçamento já, parar de ficar pegando um pouco de empréstimo ou ficar saindo desse cheque especial. Tem cliente que eu sou muito honesta e eu falo assim, olha, a gente não vai investir esse ano. E começou comigo em maio, tá? Esse ano vai ser um ano de equilíbrio. Porque eu sei que não é de uma hora para outra. Resultados, dá para mudar às vezes em 3 meses? Dá para você mudar completamente. Agora, você está disposto a passar por isso? Porque também é sobre se divertir no processo. Então, às vezes você vai esperar janeiro começar. Só que aí vai ser você vai acumular ainda mais um prejuízo que não é necessário, tá certo? Então, eu quero trazer essa reflexão para você hoje. Não fique protelando, não espere janeiro de 2026 acabar para você fazer algo que você já queria fazer lá atrás, tá bom? Comece hoje, comece agora. Pare de dar desculpas. Isso é sério. Para de dar desculpa. Combinado? Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão. Encaminha, compartilha esse vídeo para a gente alcançar cada vez mais pessoas e, obviamente, ajudar cada vez mais pessoas a prosperar financeiramente. Eu te espero no nosso próximo Pílulas Prospera.